Creio que Deus deu uma palavra para nós, já falou através do louvor, da adoração. Aleluia. Vai continuar falando pela palavra. Porque Deus que Ele fala pelo louvor cantado, pela palavra ministrada. Deus fala, basta nós estar sensível com o nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Bendito são aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Essa palavra é a profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Aleluia. Promessa que Deus para a nossa vida. E nessa noite vou ministrar a palavra de Deus e Juízes, capítulo 6, onde deve falar conosco. E Juízes, capítulo 6, esse primeiro diante. Glória a Deus. Fala assim. A opressão medianita. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Amém? Pode assentar e fique atento para a voz de Deus, porque a palavra, ela gera fé, e a fé em Jesus alcança o milagre. Ela é fé. Aleluia. Então, quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo Jesus, que o milagre acontece. Crer na palavra do Senhor, que o milagre acontece. Fala assim, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão do Israelita por 7 anos. 7 anos, irmão. Na mão do Medianita, do adversário. 7 anos. O povo de Israel ficou escravizado, roubaram, ele plantava, o ladrão ia e roubava. E Deus olhando do céu, esperando eles voltarem para a sua presença. Deus é aquele que dá oportunidade para as pessoas. Ainda que a pessoa ela desobedeça a Deus, Deus dá oportunidade. É uma, é duas, é três. E aquele deu oportunidade. O povo que se afastou dele, que estava servindo o demônio, estava servindo o Baal, o povo de Israel. E Deus entregou na mão do inimigo. Com 7 anos, só 7 anos sofrendo, o inimigo ia lá roubar, ele ficava escondido na caverna, ele plantava e quando ia colher a bênção, lá vem o medianista roubava toda a colheita dele. Então, o Satanás está aí. Ele vem para matar, roubar e destruir. Se você der brecha, ele rouba mesmo. É saúde, na área financeira, e vai roubando. Por quê? Porque nós temos que estar na vigilância. Nós temos que estar todo o tempo obedecendo a voz de Deus. Obediência gera bênção. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados. Então, Israel desobedeceu a Deus, foi servir Baal, o medianista estava lá, roubando, massacrando. E fala que depois de 7 anos, Gideão estava malhando trigo no lagaço. E fala que o anjo chegou até ele e falou: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão recebeu o elogio: o Senhor é contigo, homem valoroso. Esse foi o elogio do anjo para Gideão, que estava malhando trigo no lagar, escondido do rei. Porque a qualquer momento ele podia roubar a bênção que ele plantava, mas ia lá roubava. E naquele momento ele se lembrou: se o Senhor é comigo, por que não estamos sofrendo? Porque o povo está sendo escravizado, o povo está sendo roubado, o medianita vem, no tempo da colheita leva tudo. O que aconteceu do Deus que fez o nosso antepassado é maravilha, que foi abrindo o mar vermelho, que deu para nós vitória, conquistamos muitas cidades, e ele foi se lembrando do passado, porque no presente isso era sofrimento, roubo, escravidão, porque estava longe de Deus.
Mas quando Deus ele quer agir numa nação, ele usa um homem que se coloca, que foi Gideão. E Gideão, na hora, conversando, e disse: espera aí um pouco, eu vou preparar algo para ti. Ele foi e trouxe algo para o anjo, para dar para o anjo. O anjo coloca aí nessa rocha. E o anjo, na hora, levou. E levou e sumiu. E Gideão tremeu, teve o temor. Disse: Deus me visitou, Deus falou comigo. E fala que ele, naquele momento, Gideão, ele saiu com a palavra do Senhor. E o Senhor foi orientando Gideão Guida. Como é bom o Guida estar na direção de Deus. Porque o homem na mão de Deus é uma potência para uma nação se prostrar diante do Senhor. E Gideão, o Senhor falou a Gideão: vai agora, destrói lá os altares de Baal. E Gideão na hora pensou: se eu for de dia, vão querer pegar eu vou deixar escurecer, eu vou de noite destruir. E Gideão chamou mais os seus servos e mandou destruir o altar de Baal. E o servo dele derrubaram o altar de Baal e colocaram o altar de Deus. Derrubaram o altar do Satanás e colocaram o altar de Deus. E quando tiver o altar do Satanás, você está, sabe que, na mão de Deus. E o inimigo está oprimido. Tem que derrubar o altar, vai-te embora, Satanás. Não quero nada que pertence a ti, vai-te embora, porque o Senhor quer me dar o melhor. E na hora ele quebrou o altar e colocou o altar de Deus. E quando amanheceu o dia, quem foi que fez isso? Foi Gideão. Aí o sacerdote de Baal disse: aí nós queremos matar ele. Foram lá, chama Gideão, traz ele aqui, vamos matar ele. Ei, se Baal é Deus, deixa que Baal vá matar ele. Não é para matar ele, não. Vocês estão defendendo Baal, ele é Deus, deixa ele então matar. Mas Baal não fez nada, porque a mão do Senhor está com Gideão. A mão do Senhor, quando está come e obedece, viu que era do nosso lado, deve vir nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque o Senhor peleja por aquele que está à vontade dele. Sabe o que aconteceu, irmão? Que naquele momento, o Senhor protegeu Gideão. E Gideão agora está só ouvindo a Deus e colocando em prática. E Deus falando com Gideão: Gideão, chama soldados, chama homens, que tu vai para peleia, tu vai liderar, Gideão. Deus coloca Gideão. Deus coloca Gideão. O reino do céu é tudo organizado. O reino da terra também é organizado. Então Deus chamou Gideão, colocou ele para liderar um exército. Gideão, na hora da pediu prova de Deus. Gideão disse: é tu mesmo que está falando comigo, Deus? Essa voz é tua mesmo? Então eu quero prova, me dá prova. Gideão pediu prova e Deus respondeu. E disse: olha, tem aqui um lenço, eu vou colocar aqui, e que venha chuva, mas o lenço não molhe. E de noite veio aquela brisa da madrugada, molhou tudinho, mas o lenço estava enxuto. E Gideão, na hora, viu que Deus estava falando, pediu mais uma prova: faz o contrário, Deus. Agora, faz o contrário do lenço. E depois, o lenço encharcou, mas ao redor estava enxuto. E depois disso, pediu mais uma prova, 3 provas, e pediu para Deus. Gideão era o homem que estava o quê? Era o homem vigilante. Que não ouvia qualquer voz, não, porque tem muitas vozes. Tem a voz do diabo que matava mais destruir, tem a voz dos outros, tem a voz do eu faço, quero, a vida minha está longe de Deus.
Mas quando está na voz de Deus e não praticar a voz de Deus, isso é vitória. E pela terceira vez, disse: Senhor, me dá mais uma prova. E o próprio Deus disse: vai, Gideão, vai ao arraial de Medianita. E Gideão foi. Ele mais um coelho, mais um parceiro dele. E entraram no arraial de Medianita. E de repente apareceu um homem com o outro, conversando. Medianita. E estava conversando. E Gideão estava o quê? Estava só observando. Estava no território inimigo, mas estava disfarçado. Entrou no território inimigo. Deus fez de Deus ficar invisível. Ele não vira, irmão. Sabia que Deus faz nós ficar invisível diante do adversário? Quando nós estamos na vontade do Senhor, o demônio anda não encontra nós. Por quê? Porque o Senhor nos esconde na sombra do onipotente. E naquele momento, ele ouviu a conversa. Medianita conversando com o outro. Olha, eu vi um pão tão grande, um pão gigante. Ele vinha rolando, ia batendo no arraial do Medianita, ia caindo tudo, ia derrubando tudo. Sabe o que é isso? Era Deus falando para Gideão. Ouvindo a conversa do Medianita. E ele já falou aí naquela boca dele, Medianita. Esse aí é o Deus de Israel. É o Deus de Israel que vai dar vitória para ele. E Gideão, na hora, ele ficou alegre. Pela terceira vez, ele disse: tá bom, Deus, eu sei que o Senhor vai nos dar vitória. Sabe o que aconteceu? Ele reuniu um exército para a batalha. Mano, estamos numa guerra. É luta e vitória. Para ter vitória tem que lutar. É oração, é consagração, é jejum. Estamos numa guerra. E fala que Gideão chamou os guerreiros. Gideão chamou muitos para a guerra. E olha, que foram 32 mil. É muito, 32 mil. 32 mil de homens para guerrear contra o Medianita. E o Medianita era o mais ainda. O arraial do Medianita era imenso. E como gafanhoto, era muita gente. Mas para Deus, irmão, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Por isso que fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, naquele momento, 32 mil era muito. E o próprio Deus falou com Gideão: Gideão, eu estou vendo o exército, tem muito. Senhor, só 32 mil. É muito, Gideão. Se eu der vitória para esse povo vai falar assim: nós que conquistamos, foi o nosso guerreiro, foi a nossa espada que conquistou. E Deus sabe, irmão. A glória é para Deus, louvor, a honra para Ele. Nós somos só instrumentos de Deus. Quem cura, quem salva, quem liberta é Jesus. Nós somos só, sabe o que? Instrumento. Somos só caninho que leva o ódio. Mas é Deus que faz o milagre. É Deus que convence o pecador para chegar aqui e dizer: eu quero Jesus, a história é por mim. E naquele momento, o Senhor disse: é muito. Esse povo aí vai se gloriar. Com 32 mil vai se gloriar. Nossa cidade, não, estou ele, porque aqui tem guerreiro, tem homem que puxa espada. Tem muito guerreiro. Manda embora daí os medrosos. Irmão, no meio de Israel tinha medrosos. No meio do povo de Deus tem medroso. Tem corajoso, mas tem medroso também. O próprio Deus falou, porque Deus são do coração os padrinhos de pensamento. Deus vê tudo. Isso pode mandar, meu Deus. Manda embora os medrosos. Porque vai atrapalhar na guerra. Irmão, o medroso atrapalha numa guerra. Para ir para a guerra tem que estar cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos dá ousadia, coragem para ir fazer a obra. Mas o medroso, ele treme, ele estremece. O medroso, ele sai correndo. O medroso, ele escada, ele atrapalha numa guerra. E na hora, o Senhor dele falou: pode mandar os medrosos para as suas casas. E olha, que foi, sabe quando, irmão?
Foi muito. Ficou só 10 mil. 10 mil só. Para 32 mil. Para 10 mil. Foi 22 mil de Medrosa. 22 mil foram embora. A metade era Medrosa. E ficou só 10 mil. Olha só. Por isso que fala os fracos. Os fortes ajudam os fracos. É só no espírito de Deus que nós somos valentes e corajosos. O homem sem espírito, ele é medroso, manipulável. Por isso que o Senhor fala, se encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá para o ousadia, coragem. O Espírito de Deus que nos usa, ele é valente, ele está dentro de nós. Mas os medrosos foram embora porque não buscavam o Espírito de Deus. Buscavam mais as coisas, buscavam mais a família. Pode ir embora, os medrosos para a sua família. Fazer mais vontade da família do que a de Deus, irmão. Sabia? Prioridade é Jesus. Segundo é a família. Prioridade é Jesus. Então, medroso, pode ir embora, vai cuidar da sua família, vai cuidar da esposa, dos filhos. É medroso. Por isso que nós temos que colocar prioridade em Jesus. Porque Jesus protege nossa casa, nossa família. O Senhor mesmo fala na palavra. Qual é o maior mandamento? É amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. A prioridade é Deus. Buscar primeiro o reino do céu e outras coisas serão acrescentadas. A prioridade é Jesus. Ele é a prioridade da nossa vida, porque só Ele que pode nos proteger, nos guardar. Só Ele que pode proteger o marido no trabalho, a mulher na casa. Se não for Jesus, se o Senhor não vier a casa e vou medir o sentinela, é Jesus. Então os medrosos foram tudo embora, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar disso. E a palavra de Deus fala que se nós amar mais a esposa do que Jesus, não é digno de Jesus. Amar mais os filhos do que Jesus não é digno de Jesus. Por isso que o próprio Deus falou, ei, Abraão, me dá teu Isaac. E Abraão foi e quando ia sacrificar o eu gritei, Abraão, não faz isso. Tu tem o Senhor teu obediente mesmo. Está aqui, ó, o carneirinho. Coloca lá. E fala que Abraão foi provado e aprovado, porque o coração dele está em Deus. Não do Isaac, que era ia dar continuidade à descendência que Deus prometeu, que é assim como a areia do mar, como as estrelas do céu. A prioridade é Jesus. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você vai ter amor para estar com a tua esposa, com teus filhos, você vai estar guerreando, você vai ter o poder, a autoridade, a unção para fazer a tua casa, porque a prioridade é Jesus. E Jesus é a fonte do amor, da unção, da proteção e a fonte. Por isso que os medrosos foram embora. E depois de 10 mil, deram muito 10 mil. Só disse, ainda tem muita gente aí, entendeu? Glória a Deus. Coloca seu povo para beber água. Lá no rio, tem um rio aí, coloca seu povo para beber água. Que eu vou peneirar aí. De 10 mil. O Senhor manda Gideão fazer o povo beber água. O povo estava com sede para beber água tudo no rio. E quando foram beber água, Gideão estava de olho também. E fala que alguns foram beber água. E na hora meteram a boca da água só puxando a água do rio. A boca da água puxando a água do rio. E os outros, sabe como ficaram? Vou fazer aqui o teste para vocês. Um foi meter a boca assim, ó, na água e beber água do rio, assim, ó. O inimigo vem para o pescoço dele. E os outros, os que eram atentos, vigilantes, olha, ele pega a água com a mão aqui, ó. Puxava, olhava para o lado, olhava para o outro lado, pegava com a mão na boca. Sabe o que é isso? Vigilância. A palavra de Deus fala, vigiar e orar para que não caia em tentação. O Espírito de Deus está pronto, mas a carne é fraca. O que é que tu alimenta mais? O teu espírito é a tua carne. Carne é carne. É a velha criatura que quer as coisas
da carne. Pessoas, a obra da carne são muito: prostituição, impureza, lascívia, inveja, feitiçaria que é contenda. É tanta obra da carne que deixa a pessoa, sabe o quê? Com a porta aberta para o inimigo sem andar a vida. Mas aquele que é vigilante e alimenta o quê? O seu espírito. É palavra, é oração, é obediência, fidelidade, é honrar o seu líder, honrar o seu pastor. Isso agrada ao Senhor. Porque Gideão era um líder. O que aconteceu? Que Gideão estava dando as direções, estava dando os conselhos, e o povo estava o quê? Obedecendo. E Gideão, na hora, dava uma ordem e obedecia. A obediência gera a bênção. Quando o filho obedece o pai, ele já ganha com o Senhor. Vida longa aí, proteção. Vida longa aí, paz. Por isso que honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. Glória a Deus. E aqui fala que de 10.000 ficou só 300, irmão. 300 homens escolhidos por Deus. 300 homens. Que o próprio Deus disse aí, então, esses 300 separam. Porque aquele lá vai atrapalhar a missão. Ficou só 300. É interessante, irmão, que 300 homens que foi escolhido por Deus, Deus deu a vitória para toda a nação de Israel. Até aquele medroso recebeu a vitória. Até aquele outro que foi reprovado por Deus recebeu a vitória, porque os 300 foram para a guerra e venceram. E eles também foram abençoados, porque fazem parte do povo de Israel. Por isso que fala muito, são chamados, mas poucos são escolhidos. Para a frente de batalha, tem que estar cheio do Espírito. Para a frente de batalha, para brigar com o principado, protestade, tem que estar cheio do Espírito. Tem que ser mesmo homem mesmo, que vai ser cheio e sabe manusear a espada. Sabe manusear as armas de Deus. E sabe o que aconteceu? Que esses 300, eles foram para a guerra, mas o Deus, que é o Deus da guerra, está dando instrução para Gideão. Deus dá instrução para o sacerdote. Todo sacerdote que Deus levanta, Deus coloca ele para tomar conta do rebanho. Por isso, irmão, que tem igreja espalhada por todo o lugar. Aqui em Macapá, no Brasil, nós somos muitas igrejas. E o povo de Deus tem um pastor para cuidar. Tem pastor que cuida de 10, tem pastor que cuida de 1.000, tem pastor que cuida até de mais. Mas quando ele está cuidando, ele está levantando obreiro para a seara, para ajudar o pastor. Obreiro para a seara, presbítero, homem do conselho, missionário, homem que vai lá o campo atrás das almas, pregar a palavra, e o pastor está cobrindo, como os pastores fazem. Moisés era um dia, estava indo para cima, e Josué era na batalha, e Moisés aqui orando, intercedendo, e a vitória era grande, porque Deus que dá a vitória para o povo. E aqui fala que 300 homens recebeu a instrução de quem? De Deus. Disseram, Gideão, coloca agora a arma na mão desse povo. O que é Deus vai colocar? Coloca a trombeta, coloca a base, coloca também para ele tocha, para ele acender o fogo. Tocha. Coloca. Vai se trazendo aí, arma ele com isso, irmão. Essas são as armas do povo de Deus. Essa é a arma da igreja. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Ouça a voz do sacerdote. Ouça a voz do teu pastor. Ouça e obedeça para te ter vitória. Ter vitória. Porque o homem de Deus é a direção de Deus para a tua vida. E Gideão naquele momento falou, povo, Deus falou comigo. E é para vocês, colocar a arma aí. Ei, 300, coloca a arma. Põe a arma, Gideão. Coloca cântaro, vaso. Pega a vaso. Cada um pegou um vaso. Pega a trombeta aí, que você vai também tocar. Pega a tocha, que você vai acender essa tocha.
e acenderam. Tocha é fogo. E o fogo vem de onde? O fogo vem de Deus. Deus é o fogo consumidor. Para consumir a obra do diabo, doença, enfermidade, cai o abismo pelo fogo do Senhor e consome. Então, o fogo está simbolizando Deus poderoso, que é o Deus do fogo. Fogo, vitória. Fogo. Tocha de fogo. E fala que é atacado depois da meia-noite, onde estava escuro, escuro. Tinha que ter tocha. E Jesus, ele também é a luz do mundo. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Se não obedecer a palavra de Deus, que a lâmpada, nós vamos ter vitória, luz para nós, e na luz nós vamos vencer o inimigo, porque as trevas nós vencemos pela luz, e luz é Jesus, é a luz maior da nossa vida. Maior que está conosco do que aquele que está do mundo. Então, tocha, fogo, eles pegaram a tocha e o fogo veio. E depois, cântaro. Cântaro é o vaso tinha que quebrar. E pegaram o vaso, todo novo, mas tinha que quebrar. O vaso tinha que quebrar na mão dos 300. E tinha que obedecer a voz de Deus, que está sobre Gedeão. Gedeão falava e o povo obedecia. E depois, eu tinha mais uma arma, que era a trombeta. Trombeta era para soprar. Tinha que soltar o quê? Força do pulmão para soprar aquela trombeta. E no barulho que ia sair, irmão, era o barulho da guerra. Barulho da guerra. Deus é Deus da guerra, na grande vitória. Deus é soberano, está no trono dele. Os anjos estão ao nosso redor para nos guardar, para nos dar vitória. O nome de Jesus tem poder, esse nome tem poder no céu, na terra e até debaixo da terra. O inimigo estremece, até na terra o demônio estremece no nome de Jesus. Jesus poderoso. E ele o que? Eles pegaram as armas e foram. Depois da meia-noite, estava escuro. O medianita estava onde depois da meia-noite? Depois da meia-noite, onde vocês estavam depois da meia-noite? Está no celular? Está na televisão? Depois da meia-noite? Ou está dormindo? Mas o povo de Deus estava o quê? Estava aqui pronto para atacar. E os medianitas? Depois da meia-noite, onde estavam? Lá no lugar onde estavam? Lá onde eles moravam, na tenda, estavam na tenda, os medianitas. Pegaram ele de surpresa. O inimigo, ele quer vir pegar nós distraídos. É uma guerra. E o povo de Deus tem que também estar preparado para avançar no mundo espiritual e ganhar alma para o Senhor. Porque a alma tem valor para o Senhor. Então aqui fala que depois da meia-noite, eles pegaram o medianita distraído, não está esperando, escuro, e pegado de surpresa, irmão, surpresa. Deus de estratégia. Deus é o Deus de estratégia, surpresa. Olha que naquele momento eles cercaram o arraial do medianita. E aí eles usaram a arma poderosa. Fogo. Olha o fogo. Ele acenderam a tocha. 300 homens cercando. Só apareceu a tocha, que estava escuro. Mas só a tocha. Que ele viu no escuro. 300 homens. Naquele momento, eles tocaram a trombeta. E aquele que estava dormindo, o inimigo se acordou assustado. Acordou apavorado. E os outros, eles também estavam com o jarro, com o vaso. Eles quebraram o vaso. 300 vasos foi quebrado, irmão. 300 trombeta foi tocado, fogo.
trazendo tocha, foi acesa. E o Senhor deu a vitória. Porque o povo olhou e viu o fogo. O benedito olhou e o ouvido dele ouviu toque de trombeta. E o invado quebrando, o barulho que deu. Terreno invado quebrando, um atrás do outro. Eles ficaram apavorados com medo, assustados e meio que espalhando um no outro. Mediania estavam se gradiando um ao outro, estavam se matando um ao outro. Mediania está matando outro medianita. O exército voltou contra outro exército. O próprio medianita se destruíram. E o povo só soprando, só quebrando, só com a costa acesa. E o Senhor na guerra dando vitória. Glória a Deus. Quem dá a vitória para Israel? Foi Deus. Quem dá a vitória para nós? Foi Jesus. E só quer que nós obedeçamos a Ele. E só quer que nós fazemos a vontade dEle. E só quer que nós obedeçamos a liderança. Porque Ele dá a liderança. Quando ele dá a palavra, pode ir embora melhor dele foram. Quando ele dá a palavra, vamos lá no rio de fogo, obediência. E quando a igreja obedece a vida, tem vitória. A palavra de Deus fala, crendo que o teu Deus estará seguro. Crendo provado do Senhor, vai para superar. E a vitória veio. Por quê? Porque Deus deu a vitória. E hoje, você está numa guerra. Coloca todo o tempo de Jesus na frente. Obedece a voz de Jesus. Faça a vontade dele para que tu venhas abençoado. Porque Jesus é o cabeça do homem. Jesus é o cabeça do homem. Então o homem não se manda mais. O homem de Deus não faz a sua própria vontade. O homem de Deus faz a vontade de Jesus, porque é o cabeça do homem. O homem de Deus faz a vontade de Jesus. Aí o homem é o cabeça da família. Aí o homem na família, ele é a voz de Deus na família. Ele fala, auxiliador está perto para ajudar ele. Mas o homem vai falar o quê? O que ele ouve de Deus, de Jesus. O homem está na vontade de Deus e vai falar tudo que Jesus faz. E quando a família está na obediência, o inimigo não vai roubar nada. Porque Deus vai proteger e vai guardar. Quando nós estamos na obediência, nós oramos e houver o nosso socorro. Quando nós estamos obedecendo a voz de Jesus, tem vitória para nós. A oração chega ao trono de Deus. A oração do justo é muito efeito. Mas para isso, é só obedecer. Obedecer a voz de Jesus. Porque a vitória é garantida. A vitória é garantida. Olha que Jesus falou que a igreja é dele. Nós somos membros da igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Até o pastor todo o corpo de Cristo. Mas o dono da igreja é Jesus. E quando você obedece a voz de um sacerdote, e está na vontade do Senhor, você agrada a Deus. E a igreja é abençoada. Quando a bênção vem, irmão, vem para todos. A igreja é abençoada, porque o próprio Jesus, ele dá saúde, ele dá alegria, ele dá paz, ele dá para nós, em todas as áreas nós abençoamos. A área espiritual, Jesus dá para nós, e é o príncipe da paz. Jesus é a fonte da alegria, Jesus é a fonte da sabedoria. Aquele que não tem fé no Senhor, ele que investe em nós. Esse espiritual vem dele. E outras coisas que acrescentam, saúde e acrescenta. Aquele que dá fruto, vai produzir mais fruto, porque o Senhor aquele que coloca a chuva que está chovendo. Coloca o adubo para vocês são uma árvore frutífera e que dá fruto. Porque a árvore que dá fruto é perigo. E uma batida, o profeta falou, que o machado já estava pronto para derrubar a árvore.
E a palavra dele era muito dura, João Batista. Raça de víbora, era cobra, venenosa, traiçoeira. Te converte, ele falava, te converte, e quando você se pode,